Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio da série Quando a Transformação Começa. Eu sou a Ana Campos e hoje trago-vos a história da Patrícia Neves. Tudo começou em janeiro deste ano. Como vocês sabem, eu sou também professora de Pilates. E no Largo do Rato, eu dou aulas num estúdio de Yoga e Pilates. E a dona desse espaço é a professora de Yoga, uma menina senhora, com os seus 44 anos. Baixinha, sinueta magra, com um cabelo muito cuidado e bonito. Uma menina de olhos doces e profundos. Recebe-nos sempre com um sorriso bem rasgado e com os seus braços bem abertos, como se a nossa chegada fosse motivo de grande festa. É muito bom sermos recebidos por ela. Esta senhora chama-se Patrícia Neves e logo de início eu e a Patrícia nos demos muito bem. Eu já dava aulas na B1 há algum tempo, mas a Patrícia nunca tinha entendido que eu era também personal trainer. Em janeiro, decidiu desistir do ginásio onde estava e estava determinada a encontrar um PT que lhe pudesse dar aulas ao domicílio e comentava comigo essa sua vontade, mas eu nunca lhe quis dizer que eu a podia ajudar. Eu pensava que ela sabia que eu era PT e se não tinha falado nada até ali, era porque não era para ser comigo, era para ser com outra pessoa. Eu sou muito assim. Acredito imenso que o que é para nós virá e o que não é, não será, tornando todos os processos muito mais simples, fluidos e sem esforço. Até que um dia a Patrícia, ao assistir a uma conversa entre mim e outra pessoa, apercebeu-se de que eu também sou personal trainer e ficou admirada. Já sabia que eu tinha a formação de Pilates completa, mas nunca lhe passou pela cabeça que eu poderia ter outras valências. Perguntou-me logo tudo e combinou treinar comigo 2 vezes por semana. O seu objetivo era claro: tonificar, deixar de estar flácida e ficar mais rijinha. E lá começámos os treinos. A Patrícia gostava imenso de sentir o corpo a doer no dia a seguir, mas não gostava muito de treinar pernas. Era bastante coordenada, por causa do yoga, mas em termos de força, havia muito trabalho a ser feito. Mesmo muito trabalho a ser feito. Ao final de 2 meses de treino, a Patrícia já notava diferenças. Só que depois, aí aconteceu aquilo que todos nós sabemos. Entramos em quarentena e eu passei a dar-lhe treinos online. Contudo, a quarentena trouxe muito sedentarismo. Os gastos energéticos da Patrícia eram muito poucos ao longo do dia, o que fez com que ela ganhasse peso. A Patrícia pesava agora 53 kg e tinha 1,59 m. Estava muito descontente com o seu corpo. Estava cheia de celulite e, apesar de estruturalmente parecer magra e saudável, ela era aquilo que chamamos de falsa magra. Ou seja, o corpo era constituído muito mais por gordura do que por músculo, e isso incomodava-a bastante. Estava flácida nos braços, na barriga e cheia de celulite nas pernas. No entanto, para quem olhasse de fora, essa gordurinha extra debaixo das roupas não se notava nada. Mas ela sabia como estava, e isso incomodava muito a sua autoestima, pois quando se olhava ao espelho, não se sentia orgulhosa no que via e tinha vontade de se esconder, mesmo que aos olhos dos demais parecesse bem. E lá íamos fazendo as sessões, mas a quantidade de treinos que fazíamos não era suficiente para que ela começasse a transformação. É que sem treinar comigo, a Patrícia só fazia yoga. Eu dizia-lhe que tinha que aumentar mais a atividade física. No entanto, a Patrícia não se sentia motivada nem orientada para fazer treinos sozinha. Mas algo mudou. É que ao longo das sessões que íamos fazendo, eu contava-lhe que estava a treinar todos os dias e que algumas amigas minhas faziam-me companhia a treinar online. A Patrícia adorou a iniciativa e perguntou-me logo se também podia começar a treinar todos os dias comigo. E eu disse-lhe que sim. E aí começou a sua transformação. Nós treinámos todos os dias durante 3 meses, fazendo só pausas aos domingos. Durante os treinos eu corrigia as suas posturas, incentivava-as e influenciava-as a não desistir. Dava-lhes diretrizes alimentares e os resultados foram aparecendo a olhos vistos. Todas nós estávamos a perder gordura, volume e os nossos corpos a ficarem definidos. Estávamos radiantes. E assim, a Patrícia começou a aprender cada vez mais sobre o treino.
melhorou os níveis de força e começou a adorar treinar as pernas. Seguiu os meus conselhos alimentares e ela não conseguia acreditar no corpo com o qual ela estava a ficar. A Patrícia é uma pessoa extremamente dedicada e focada. E quando viu que era possível realizar um dos seus maiores sonhos, a sua autoestima disparou. E está extremamente feliz com os resultados deste processo todo. Mas não se iludam, foram 3 meses a treinar todos os dias. E muitos foram os treinos em que ela me dizia que aquele era o seu balão de ar fresco. Era a melhor parte do seu dia, a sua pausa. Estes são dos melhores feedbacks que eu, como profissional, posso receber. A Patrícia pesa agora 47 kg, perdeu 6 kg de gordura, ficou com o corpo definido, sem celulite e como ela tanto ambicionava. Todo este processo foi uma aventura magnífica para a Patrícia e, como vocês podem ver nas fotos, ela está radiante, bonita e orgulhosa dela própria. Então, como é que foi ouvires a tua história? Agora reviveres tudo isto outra vez? Adorei porque foi mesmo assim. Nem eu contava tão bem a história como tu contaste. Já há algum tempo que estavas insatisfeita com o teu corpo, que apesar de seres magra, sentias que não estava bem. Sim. A quarentena piorou tudo, então tu aí passaste para os 53 kg e estavas assim um bocadinho... Era um peso que eu não gosto mesmo de ter. E depois foi muito giro que nós estávamos a fazer as nossas aulas online, mas só que não era o suficiente porque, apesar de tudo, nós treinávamos 2 vezes por semana, mas só que tu precisavas de mais porque era muito tempo parado. Sim. Então aí eu comecei a explicar que eu estava a fazer uns treinos e estava a partilhar com as minhas amigas e elas faziam e falei-te isso durante os treinos e tu adoraste a ideia. Adorei a ideia e foi espetacular. É claro que exige bastante, como tu disseste, e muito bem, determinação e foco, porque a pessoa tem que estar determinada a fazer o treino todos os dias e tantas vezes que fomos só nós as duas a fazer os treinos. Sim, nós estávamos, durante 3 meses foi mesmo todos os dias, exceto ao domingo, que era a única pausa que nós treinávamos, combinávamos a hora, vamos Patrícia, e lá estávamos nós a treinar. E eu fiquei com um registro dessa fase muito positivo. Então, e quando é que começou essa transformação? Quando é que deu o clique? Quando é que para ti começou essa mudança? Foi quando começámos os treinos todos os dias. Aí. Foi aí que eu comecei a sentir o que é que era isto de me mexer todos os dias e de trabalhar e de sentir o corpo a doer no dia a seguir, mas depois no dia a seguir, mesmo com o corpo a doer, ia fazer... Ir aos maluquinhos lá a treinar e eles do outro lado, vai Patrícia, vamos, só falta mais uma. E tu, ai Ana. É impressionante, eu já não me via assim sem celulite, porque eu não tenho quase celulite nenhuma desde os meus 25 anos. E isso é super importante para as mulheres, não tens a noção da quantidade de mulheres que me dizem eu tenho celulite e a verdade é que é claro que com algum trabalho e algum cuidado na alimentação e muita disciplina consegue-se chegar lá. Sim. Tu notaste a diferença nas tuas aulas de yoga, ou seja, tu já tu fazes yoga há muitos anos, sim. Só que com o incremento da parte os nossos treinos eram às vezes treinos de força e tu aumentaste muito a tua qualidade. Agora na prática de yoga, que exige muita força de braços, de peito, de costas, porque nós fazemos muitas pranchas baixinhas, muitas sequências dinâmicas que exige força, eu sinto muita leveza e muita fluidez a fazer com a força, mas sem tremer, sem entrar em fadiga logo muscular, e eu sinto leveza e é incrível. E passámos assim os tempos da quarentena. E passou-se. Com um convívio super bom e super tranquilo e super descontraído. Olha, muito obrigada por ter feito parte dessa tua transformação. Eu é que tenho que agradecer assim. E foi muito giro e foi muito bom. Muito obrigada.
Estás magrinha, estás poética. Muitas vezes construímos barreiras na nossa mente que nos impedem de chegar aos nossos sonhos. Idade, falta de oportunidade, eu não consigo, é muito difícil. E não nos permitimos sequer a começar a criar pequenas mudanças que nos podem levar a grandes transformações para nós impossíveis. Acreditem em vocês, tal e qual como a Patrícia sempre acreditou nela. Mantenham algum foco e crença e vão ver que o impossível vira possível. A Patrícia está de parabéns e vai continuar o caminho dela, sempre mais feliz, em busca de se tornar uma pessoa cada vez mais autêntica e em paz com ela própria. E nós? Nós vamos nos vendo por aí. Beijinho enorme. Ana.